E foi confirmada há pouco a nomeação de Daniela Marques, nova presidente da Caixa Econômica Federal. Essa decisão foi publicada há poucos instantes em uma edição extraordinária do Diário Oficial da União. O texto diz o seguinte: o presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere a Constituição, nomeia Daniela Marques Consentino para exercer o cargo de presidente da Caixa Econômica Federal, ficando exonerada do cargo que atualmente ocupa. A data é desta quarta-feira, Brasília, 29 de junho de 2022. Está aí, portanto, a confirmação. Daniela Marques é a nova presidente da Caixa Econômica Federal. Ela substitui Pedro Guimarães. Para você que chega agora, falávamos aqui mais cedo, Pedro Guimarães pediu demissão no começo da noite desta quarta, divulgou uma carta de demissão e agora, portanto, já está nomeada Daniela Marques, nova presidente da Caixa. A gente vai agora ao Senado, porque nesse momento os senadores discutem a PEC dos combustíveis. Hoje foi apresentado o parecer do senador Fernando Bezerra Coelho com mudanças na PEC dos combustíveis. Originalmente, esse texto previa uma compensação aos estados que retirassem o ICMS sobre os combustíveis ou que limitassem a cobrança do ICMS sobre combustíveis, mas agora, nessa nova versão que foi lida hoje pelo senador Fernando Bezerra Coelho, não há mais essa compensação aos estados, mas sim outras medidas que foram definidas em acordo com o governo federal para tentar baixar os preços dos combustíveis. Entre essas medidas, melhoras, aumentos nos valores de benefícios que já são concedidos pelo governo federal. O Auxílio Brasil, por exemplo, que hoje paga R$ 400 mensais às famílias beneficiadas, o valor dele subiria para R$ 600 mensais. Também tem a ampliação do auxílio gás, o valor do botijão seria o pagamento que é feito hoje para 2 meses, passaria a ser mensal, e também há um incremento do voucher caminhoneiro. O valor que é pago para auxiliar os caminhoneiros seria ampliado justamente numa tentativa de auxiliar os motoristas diante desse aumento muito forte dos preços dos combustíveis. E vimos ali as imagens da discussão em plenário, sessão presidida inclusive pelo próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao debate dessa noite aí em Brasília, né, Zé? E o senador Fernando Bezerra Coelho aí na tribuna, né, Zé? Exatamente. Olha, Vitor, esse projeto aí, ele é importante porque trata-se de um complemento daquela lei aprovada pelo Congresso Nacional de limite da cobrança do ICMS pelos estados. O objetivo, reduzir o preço dos combustíveis. E aí ficaram alguns pontos. O mais importante é sobre a competitividade do setor de álcool, né? O programa Proálcool é brasileiro, muito importante, um dos maiores do mundo, né? E precisa de ajuda, de incentivo. Quando se reduz os impostos para a gasolina e diesel, aí reduz também a competição. Aliás, aumenta a competição entre o álcool e a gasolina. E o setor diz que não pode, de igual para igual, disputar com a gasolina, o álcool. E aí é preciso tomar alguns cuidados, inclusive mudar temporariamente essa relação e incentivos maiores para o álcool. E a ideia era compensar o setor produtor de álcool através de repasses federais de recursos públicos. Acabou que a ideia do governo é atender a demanda que está agora na sociedade. A crise econômica, depois da pandemia e depois da guerra, provocou dificuldades. É preciso aumentar o valor do Renda Brasil, né? Do Auxílio Brasil. E aí há a proposta de R$ 400 para R$ 600. E há também a necessidade de atender emergencialmente os profissionais que trabalham nas estradas, os caminhoneiros. Daí a ideia de se criar esse vale especial para os caminhoneiros. E também atender de forma emergencial os que estão inscritos em programas sociais com preço do gás. E aí estabelecer o aumento de 50 para R$ 110, o valor do botijão de gás, né? Para o pagamento, para ressarcir essas pessoas que estão em dificuldade, tendo um gás tão caro assim, representando muito proporcionalmente ao que recebem. Qual é a grande dificuldade? É porque nós estamos aí numa pré-campanha eleitoral e pela lei eleitoral não se pode aumentar valores de programas sociais ou mesmo criar novos programas. Essa emenda, ela traz um grande reparo nisso. É uma emenda à Constituição que coloca a situação de emergência.
E aí, em caso de emergência, a lei admite que se pode fazer esse movimento, aumentar o valor de programas sociais e até criar novos. E a emergência é temporária e só para esses eventos que está sendo classificado Fernando Bezerra, que é o relator desse projeto. E aí a leitura, né, Augusto, é de que esse teto do ICMS não bastaria porque haveria o risco de que os governadores sabotassem, né? Então, mesmo com essa contrapartida aos governadores, o governo entendeu que haveria a possibilidade de que esse aumento não chegasse ao consumidor final e aí opta por melhorar esses benefícios que já existem, Auxílio Brasil, o Vale Gás, o voucher aos caminhoneiros. Foi uma boa saída, Augusto? O que puder melhorar deve ser melhorado, não tem problema nenhum. Agora, o preço da gasolina, do combustível já começou a cair. Efetivamente. Então, eu estou recebendo aqui notícias de quedas de preço ocorridas hoje na bomba, e isso mostra aí que é perfeitamente possível a queda de preço com a ajuda dos governadores e que o Bolsonaro acertou, sim. Ana. Como costumo sempre trazer um paralelo, né, dos Estados Unidos, ex-presidente Donald Trump, um homem de negócios, né, preocupado com a economia de uma forma até mais ampla, e um dos pontos chaves ali de sua administração foi a redução dos impostos federais, jogando exatamente não apenas o problema, mas a solução e a discussão no colo dos governadores. E isso trouxe um aquecimento da economia americana de uma forma bastante sólida. Agora, essa PEC para auxiliar os caminhoneiros é uma PEC importante para o momento. Como dizia também o 40º presidente norte-americano, Ronald Reagan, eu tenho medo de novos programas sociais que são criados sem um deadline, sem um término, porque eles acabam se tornando o que há de mais parecido com a vida eterna na Terra. Então, é preciso apresentar uma solução para o problema, mas é preciso apresentar também o final dessa solução para que a gente não, mais tarde, né, nossa arrecadação, ela acabe sendo menor do que nós gastamos nesses novos programas. Agora, Augusto, voltando um pouquinho, queria te ouvir sobre a notícia que trouxemos há pouco. Era especulação, agora já confirmada, conforme mostramos aqui, já publicada no Diário Oficial da União, a decisão, a nomeação da então secretária de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniela Marques, agora nova presidente da Caixa Econômica Federal. O que achou da escolha, Augusto? Eu achei muito boa, já tínhamos falado sobre isso. Agora, eu quero retomar esse tema aí para fazer para acrescentar, né, alguns registros aqui que faltaram. O Lula, quando ele era começou a ser dirigente sindical, não escondia de ninguém que ele reteve os documentos que buscava a Marisa Letícia, viúva, precisava disso para regularizar a situação dela, aqui e ali, e o Lula disse que reteve para encontrá-la mais vezes. Tudo bem, daí saiu um casamento e tal, poderia ter saído uma denúncia de assédio, se fosse hoje. Porque isso sim, você está forçando uma pessoa a te encontrar para você, usando a palavra mais inteligível, cantar a pessoa. Foi isso que ele fez. Agora, isso pode. Tudo bem, depois o Lula ficou mais prático, né? Em vez de assediar alguém, ele já ia logo arrendando, alugando, como ele fez com a Rosemary Noronha. Quem é que vai resistir a um convite, né? É pela beleza do Lula que ela se encantou com a ideia de ser chefe do escritório da Presidência da República em São Paulo e viajar mais de 20 vezes no Aerolula. Deve ter sido pelo topete do Lula, né? Pela elegância, por tudo isso. Não porque ela teve a possibilidade de se aproximar de um presidente. Ela podia também perfeitamente se declarar assediada. Ele era um homem casado que a buscava lá nos bailões do Sindicato dos Bancários. Quem é que não sabe?
Agora, Zé, sobre a nova presidente da Caixa Econômica Federal, dá para esperar grandes mudanças ou não? É um nome de perfil semelhante ao do agora ex-presidente Pedro Guimarães. A gente sabe que ela é alguém muito próxima também do ministro Paulo Guedes, alguém que está desde o início do atual governo ocupando o cargo aí em Brasília. É um perfil semelhante ou vem uma mudança brusca por aí, Zé? A ideia é que não seja mudança brusca. Como eu disse no início, eu estou vindo do Palácio do Planalto, né, da solenidade lá, sobre o financiamento da safra, né, da nova safra, e conversei com várias pessoas, com 2 ministros e tal, e é unânime a ideia de que a gestão do atual, agora, né, publicado no Diário Oficial Extra, né, do Pedro Guimarães, foi muito boa e todos gostavam, não só o presidente Jair Bolsonaro, mas os outros ministros que tinham contato com a Caixa Econômica Federal. Diziam que havia uma interligação boa com todo o governo e que os projetos foram agilizados rapidamente e que o Onyx Lorenzoni fala sobre a integração para pagar o Auxílio Brasil da Caixa, foi fundamental. Há dificuldades para se estabelecer um cadastro. A Ana gosta de falar dos Estados Unidos, por exemplo, lá para pagar algo parecido com o Auxílio Brasil, eles enviaram cheques para a casa das pessoas. E aí os cheques voltavam porque estava com o endereço errado, a pessoa já tinha morrido, a pessoa já tinha mudado. E aqui no Brasil houve fraudes, mas em número aceitável. E agora o governo está recebendo de volta os que fraudaram o Auxílio Brasil. E a Caixa foi fundamental. E houve uma descoberta ali de muita gente, quase 12 mil invisíveis, que não tinham conta em banco. E aí me disse o ministro Onyx Lorenzoni que alguns não tinham nem mesmo CPF. E rapidamente a Caixa Econômica, que tem uma integração fantástica, né? Quase todos os municípios brasileiros têm uma Caixa Econômica Federal, uma capilarização muito grande. E a Caixa administrou isso e foi muito por conta do trabalho do Pedro Guimarães. Então não é de se esperar grandes mudanças e lá já existem projetos bons. Só que a Gabriela, a Daniela, ela é muito ágil também. E ela foi levada ao governo pelo ministro Paulo Guedes e se transformou ali no braço direito dele. Tem experiência no mercado financeiro, conhece muito de mercado financeiro, de bancos, tem um grande relacionamento e essa posição dela de destaque no Ministério da Economia a levou a ter relações com vários setores da economia do Brasil e principalmente ganhou a confiança do presidente Jair Bolsonaro. Então a ideia inicial é que os projetos que estejam lá sejam desenvolvidos. É claro que ela com o tempo vai colocar ali a sua característica e todo gestor faz exatamente isso. E ela vai encontrar um terreno fértil, viu? A Caixa Econômica tem bons funcionários e o corpo administrativo da Caixa é muito competente. Você, Ana, que achou da substituição? Temos um minutinho, Ana. Bom, a Daniela, ela está como assessora, né, especial de assuntos estratégicos, estava do ministro Paulo Guedes desde o início do governo em 2019. Mas esse minutinho, Vitor, eu vou gastar com os números da Caixa Econômica Federal no final de 2021, que teve o lucro de 14 bilhões nos primeiros 9 meses de 2021. Representa aí um aumento de 87% em relação a 2020 e no terceiro trimestre do ano o banco teve lucro de 3,2 bilhões, 70% maior do que o mesmo período de 2020. Ou seja, a Daniela está praticamente em casa, né? Sai de uma pasta extremamente capaz, técnica, agora para a presidência aí da Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica que vem demonstrando muitos frutos aí nessa administração do presidente Jair Bolsonaro. Mais um rápido intervalo agora e daqui a pouco mais informações sobre a troca na presidência da Caixa Econômica Federal. Até já. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que 60% da população brasileira possui uma doença chamada esteatose hepática? Aí você vai me perguntar, Paulo, o que é isso, esteatose hepática? Simples e sério. Gordura acumulada em excesso no fígado, gente. Mas eu tenho uma boa notícia. Tem solução, e solução de qualidade. Por isso que eu trouxe para cá justamente a Lívia da Oiti para conversar um pouquinho com a gente. Tudo bem, Lívia? Tudo ótimo, Paulo. Olha, tem solução para essa história que eu contei? Tem solução, é um prazer estar aqui representando a Oiti para falar de um assunto tão importante que muitas vezes as pessoas não se dão conta que estão com a esteatose hepática. Quando eu falo de Liquiflora, ele vai fazer o quê? Esse papel de limpar as impurezas no nosso organismo. Vai limpar a gordura no fígado, no sangue, todo esse acúmulo que a gente ingere vai eliminar através das fezes ou da urina. Nos primeiros dias a gente começa até a notar que as fezes ficam com aquela gordura. Agora, uma consequência bem legal é você também começar a reduzir peso, porque o Liquiflora faz esse papel de limpar o nosso organismo. A partir dos 14 anos já pode fazer uso. Você ainda não me falou o mais importante. Eu quero saber, para aqueles que estão nos acompanhando agora, tem alguma promoção para adquirir esse produto? Então é o seguinte, ligou no 0800 020 1733, não paga para ligar, vai comprar o kit do Liquiflora com 40% de desconto. É um desconto exclusivo para quem está assistindo a gente, tá? O frete para você vai ser grátis, a gente entrega na sua casa com toda a segurança desse mundo e ainda tem presente. Comprou o kit, ó, melatonina de presente, porque a gente também preza pela qualidade do seu sono, a gente sabe quanto isso é importante. Então, saúde é com a Oiti, pode ligar e é um desconto real, pode ligar, nossa equipe está esperando a sua ligação, presentaço para você dormir bem, frete grátis e não paga nem para ligar, isso que é legal, né? Gente, olha só, 0800 020 1733, liga agora, aproveita e não perde, 40% de desconto, daqui a pouco acaba e você reclama. Bateu a vontade de almoçar frutos do mar em casa? Pede Coco Bambu. Quer surpreender os convidados com um jantar especial? Pede Coco Bambu. Com o app Coco Bambu, você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver. Delivery Coco Bambu. O melhor restaurante do Brasil vai até você. O mercado financeiro do Brasil se sofisticou muito nesses últimos anos. Na Bolsa do Brasil são negociadas ações, futuros, ETFs, renda fixa e muito mais. A gente sempre gosta de motivar o empreendedorismo aqui no Brasil. E eu, Pablo Spar, recebo toda semana empresários e executivos de empresas listadas na B3 para analisar e discutir o cenário econômico do Brasil e do mundo. O pessoal investiu em imóvel assim, né? Sim. Todo domingo, às 4:30 da manhã, de frente com o Touro, na Jovem Pan News. Estamos de volta aqui com os Pingos nos Is. Ficamos devendo sua análise também, Roberto Mota, sobre a troca agora já confirmada, com publicação no Diário Oficial da União, na presidência da Petrobras. Sai Pedro Guimarães, entra a então secretária do Ministério da Economia, Daniela Marques. 40 segundinhos, Mota, queremos ouvi-lo também. Como eu disse, Bruno, eu acho que é uma troca que tem um simbolismo muito grande, mostra a disposição de se enfrentar esse problema, né? Mesmo que seja apenas uma suspeita agora. Então, vamos atacar o problema na fonte e evitar que se faça qualquer especulação. A Daniela é uma pessoa super preparada, é da equipe do Paulo Guedes, ninguém é da equipe do Paulo Guedes à toa.